Em nossa vida, tudo o que fazemos gera consequências, não é mesmo? Sejam boas ou ruins, as nossas ações darão fruto. Nós recebemos uma espécie de recompensa ou pagamento por cada ato que fazemos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que nós, se vivemos para o pecado, colheremos os frutos amargos de nossas atitudes ruins. Esse fruto não é bom. O pecado em nada se aproveita e acaba causando em nós a morte eterna se partimos desse mundo sem o dom gratuito de Deus para a nossa salvação. Então, falando também que fomos resgatados por Jesus do domínio do pecado para sermos livres, o apóstolo Paulo disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde o jardim do Éden, o homem escolheu desobedecer a Deus e, com isso, como salário, recebeu a separação do Senhor e, posteriormente, a morte. Por isso, todos nós estamos presos e mortos por causa do pecado. Mas nem tudo está perdido. Jesus venceu o pecado, a morte e tudo de ruim que possamos imaginar. Hoje, muitos ainda estão presos em seus delitos e pecados. Existem muitos que ainda vivem satisfazendo seus desejos e vontades, porque não conseguem se libertar sozinhos. E por diversas vezes, eu e você fraquejamos e vamos deixando que um pecado ali, outro aqui, seja frequente em nossa vida. E quando menos esperamos, novamente a nossa vida está sob o domínio das trevas. Mas, se uma vez o sangue de Jesus nos purificou, o velho homem não pode ressuscitar dentro de nós. O pecado não pode reinar em nosso coração, porque somos do Senhor. Mas assim como os discípulos, nós fraquejamos em vigiar e viver uma vida santa e reta na presença de Deus. Portanto, vejamos o que Paulo nos diz para fazermos para que agrademos a Deus e não recebamos a morte como salário. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diante de tudo o que ouvimos, fica a pergunta: quem tem reinado em nosso coração? Qual é o salário que hoje nós receberíamos? A vida ou a morte? Jesus derramou seu sangue na cruz para sermos livres da escravidão do pecado. E agora, livres, não podemos fraquejar. Precisamos estar firmes e constantes em oração para que o velho homem não volte a viver dentro de nós. E assim, eu e você seremos testemunhas vivas para o mundo do dom gratuito de Deus que nos faz passar da morte para a vida. Amém? Agora, meu querido, se você ainda não aceitou Jesus, nós iremos orar e você vai entregar a sua vida a Ele. E se você já tem Jesus em seu coração, renove a sua aliança com Ele novamente nesse momento. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença, Deus, gratos porque o Senhor já conhece o nosso coração, no íntimo de nosso ser, ó Deus, e o Senhor sabe se nós já aceitamos o Senhor como Salvador ou não. E se há alguém nesse vídeo, ó Deus, que ainda não aceitou ao Senhor como Salvador, que ela possa ser tocada com seu Santo Espírito nesse momento, a entender que o salário do pecado, o salário de viver uma vida longe do Senhor é a morte, é a separação eterna de Ti, sem volta. Por isso, Senhor, nos ajude sempre a olhar para a nossa vida e fazer um autoexame para ver se estamos fazendo a Sua vontade ou não. E se, ó Deus, nós estamos caminhando longe de Ti, que em nome de Jesus, nesse momento, nós sejamos tocados pelo Seu Santo Espírito, para mais uma vez voltarmos à Sua presença arrependidos, ó Deus. Para mais uma vez, ó Deus, voltarmos ao Senhor
para sermos transformados pelo Senhor. Se essa pessoa ainda não tomou a decisão de seguir firme nos caminhos do Senhor, que ela possa, em nome de Jesus, agora tomar a decisão de aceitar a Jesus, para que Ele transforme a sua vida, para que Ele continue guiando os seus passos e os dê a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Ó Deus, nós sabemos que o salário que o Senhor deseja nos conceder é a vida eterna juntamente contigo. Portanto, Senhor, nós que já te aceitamos como Senhor e Salvador, venhamos te pedir que o Senhor renove a sua aliança conosco nesse momento. Nós estamos aqui, ó Deus, com o coração aberto, dispostos, ó Deus, a não deixar que o pecado volte a reinar em nosso coração, a nos afastarmos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E que mais uma vez o Senhor renove essa aliança conosco. Muitas vezes nós acabamos quebrando o pacto, a aliança que temos com o Senhor, mas o Senhor é fiel para renová-la dia após dia. Portanto, perdoe quando nós nos afastamos do Senhor e permitimos que o pecado tome conta do nosso coração. E mais, Deus, purifique-nos com teu sangue e nos torne mais alvos do que a neve, para que assim continuemos firmes e constantes, nos desviando do pecado e fazendo com que o Senhor reine em nosso coração por toda a nossa vida. É isso que pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu querido, que Deus te abençoe. Um forte abraço, até o próximo vídeo do canal e eu estou à sua espera. Um grande abraço.